gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos lá começar o nosso diário de gravidez por aqui. Começando então, né, pelo nosso primeiro trimestre. A gente já terminou, já estamos terminando o primeiro mês do segundo trimestre. E assim, algumas coisinhas mudaram, eu já vou dar um plus aqui, porque eu acho que assim, o segundo trimestre, não sei, né? Pode ser que muita coisa aconteça, mas acho que não tem muita coisa de diferente, assim, a não ser que o bebê vai crescendo um pouco mais e a barriga vai tomando um pouco de mais forma, né? Então, vamos começar do princípio mesmo. Nos vídeos anteriores vocês viram que a gente, como foi, né, o processo da descoberta da gravidez, como foi para contar pro Fernando, pros nossos familiares e amigos. E agora eu vou contar o depois, né? Depois do que eu descobri, o que eu fiz, né? Então eu descobri numa quinta-feira. Na sexta-feira seguinte eu já procurei um médico e já agendei uma consulta. Agendei a consulta para outra sexta-feira. E aí nessa consulta nós fomos, né, tal. Cheguei lá, o médico perguntou qual que era a minha queixa. Eu falei, eu descobri a gravidez. Ele perguntou se era planejado, a gente disse que sim, era planejado. Aí ele deu os parabéns, né? Ele esperou a gente falar que era planejado, ele deu os parabéns. E aí, em seguida, ele me encaminhou para uma salinha, pro vestiário, pra ir, então, tirar a parte de baixo e fazer o exame, a ultrassom transvaginal. Uma dica, gente, se você que tá aqui na Europa e você não tem noção de como funciona a questão de médico ginecologista, já vou te dar uma dica. Que foi uma coisa assim que eu aprendi na marra em Portugal quando eu fui numa ginecologista. Aqui, diferente do Brasil, que eles te dão um aventalzinho pra você, né, tirar sua roupa e colocar o aventalzinho pra fazer os exames, eles não dão. Então eles pedem pra você tirar a parte de baixo e aí é assim, minha filha, você vai lá sentar, despida das partes de baixo e vida que segue, né? Então, como eu já sabia disso, eu fui de vestido, então tava frio, né? Mas eu fui de vestido, tirei a minha calça térmica e fui fazer o exame. Fiz o exame, ele avistou o saco gestacional e tinha o feto, mas bem pequenininho. E aí ele tentou ver o coração, mas não conseguiu ver o coração, então ele deduziu que a gente estaria de menos semanas do que estaria pela amenorreia, né? Que seria pela data da última menstruação. Então, pela data eu estaria com 5, 6 semanas, mas pela ultrassom eu estaria com 4, 5, né? Começando, então não daria pra ouvir de fato já o coraçãozinho pulsar. E aí ele solicitou que eu voltasse numa próxima semana, na semana seguinte. Então, na semana seguinte eu voltei lá e fiz o exame de novo. Aí ele conseguiu ouvir o coraçãozinho, era bem pequenininho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho as fotinhas dele. As fotinhas desse nenenzinho. Cadê? 8 semanas. É esse aqui. Aí a gente voltou lá. Aí ele marcou que tava como 6 semanas e 3 dias. Aqui. É bem aqui assim, ó. Tá bem aqui o nenenzinho. E aí ele tava medindo 4 milímetros. 4 milímetros, ou seja, era muito pequenininho. Então, mas mesmo assim conseguiu ouvir o coraçãozinho. Então tava com 6 semanas e a gente ouviu o coraçãozinho. Aí sim ele falou: confirmo sua gravidez. Então o que ele tava me dizendo ali é que ele precisava confirmar a gravidez tópica, né? Que é a gravidez no útero. Eu fui no médico, passei com ele, né? Tudo. Depois, na saída do médico, eu paguei a consulta. Porque aqui a questão da saúde, né, em Luxemburgo, ela é paga, a gente paga,
mas ela é reembolsada, entendeu? Então a gente paga 100%, né? Era 130 mais ou menos a consulta, 140. A gente paga a consulta e depois a gente é ressarcido desse valor 80%. No caso, a gente conseguiu 88%. A gente conseguiu uma média entre 85% e 88% em cada consulta que a gente vai e pede o reembolso. Então, eu paguei 130 e eu recebi 108 dessa consulta que eu fui. Então, toda consulta é mais ou menos basicamente esse valor, agora que aumentou um pouco, porque a ultrassom pélvica é mais cara que a transvaginal. Enfim, então toda vez que eu vou no médico, eu pago esse valor, depois eu vou até a CNS, que é o nosso seguro de saúde, né, daqui, geral, de todo cidadão que mora aqui. E aí a gente vai atrás, vai até os escritórios dela e pede o reembolso. Aí eles dão um cheque, né, se tiver dentro dos 15 dias, de, assim, fiz a consulta e ainda tá dentro do prazo de 15 dias, que eu fiz a consulta, eu consigo pegar o dinheiro ali na hora. Se não, eu tenho que enviar para eles. Se eu enviar da minha casa, demora uns 40 dias para eu receber o reembolso, mais ou menos. Mas se eu for lá e deixar nos box, né, do correio deles lá, demora de 3 a 10 dias. Então, a gente sempre costuma, assim, faz as consultas e dentro dos 15 dias já marca, já vai lá e já pega o reembolso, tá? Então eu fiz tudo isso, aí ele pediu os exames de sangue, fiz os exames de sangue. Depois que eu fiz os exames de sangue, eu voltei nele e aí a gente deu alguns segmentos. Mas nessa primeira consulta mesmo que eu fui, que por mais que ele não tinha escutado o coraçãozinho do neném, ele já me passou as vitaminas, perguntou se eu tava tomando alguma coisa, eu falei que não. E aí ele me passou as vitaminas que eu precisaria tomar. E aí então eu comprei e comecei a tomar as vitaminas mesmo antes de ouvir o coraçãozinho do bebê. Tem gente que também toma as vitaminas antes mesmo de engravidar, né? No caso, eu tomei depois que eu soube, comecei a tomar. Aí ele pediu os exames, fui até, né, voltando nos exames, fui até o laboratório. E uma coisa assim muito interessante aqui é que todos esses exames que eu fiz, eu não paguei nada. Eu fui achando que eu precisava pagar alguma coisa, mas no fim a gente não precisou pagar nada. Eu só mostrei minha carteirinha da CNS, né, do seguro de saúde aqui. Ela computou lá, colocou os exames que eu ia fazer, coletei os exames e vim pra casa. E o resultado dos exames, gente, vai direto pro médico. Então, eu não preciso ir lá buscar ou entrar no site, imprimir, nada. É tudo interligado. Então, fiz o exame, o próprio laboratório se encarregou de enviar pro médico. Aí eu fiz o exame na mesma semana que eu fui na consulta. Então, eu fiz o exame na terça-feira, na sexta-feira eu ia na consulta e o médico já estava com todos os exames. Isso eu achei muito fabuloso, assim, achei muito incrível, porque não é muito a nossa realidade do Brasil, né? Então, eu fiz os exames, tudo, e nessa segunda consulta que eu fui, que a gente ouviu o coraçãozinho do bebê, ele também fez, né, a secretária dele fez uma agenda pra mim com todos os dias que eu teria que ir na consulta dele. Eu sei que, eu acho que é o critério desse médico, pelo que, eu não sei os outros médicos, né, eu tô falando do que eu passo. Eu tava fazendo consulta com ele a cada 2 semanas, praticamente, pra gente ver a evolução da gravidez, né? Como que tava, porque a gente sabe que tem muitos casos que a gravidez não evolui 100%, ou tem algumas outras coisas. Então, a cada 2 semanas, né? Então, eu fiz consulta com 6, com 8, com 10, com 12, e aí depois de 12 semanas, ficou de mês e mês. Eu fui a cada 2 semanas e aí fazia ultrassom, a gente ouvia o coraçãozinho. O bom é que assim, a gente fica ansioso pra saber se tá tudo bem, porque é muito pequenininho, a gente não sente nenhum movimento, a gente não sabe se tá bem. A única coisa que a gente sente, que a gente tem, né, às vezes eu falo pro Fernando que eu tenho certeza que eu tô grávida, é porque eu tenho enjoo, é porque eu tenho uma fadiga,
É porque, sabe, essas coisinhas assim aí, porque a menstruação não tinha vindo. Então, por isso que a gente acaba tendo uma certeza de que tá grávida. Mas, caso contrário, né, a gente não consegue ouvir o coraçãozinho, assim, pra saber se tá tudo bem. Então, o bom de, né, eu digo que o bom que eu tava indo na consulta sempre é porque eu conseguia ouvir o coraçãozinho do bebê sempre. Que o próprio médico já tem o aparelho lá no consultório. Então, toda vez que a gente ia ouvir o coraçãozinho, medir o bebê, então a gente via que ele estava crescendo bem, que ele estava evoluindo bem. E assim foi. Com 12 semanas, a gente fez a morfológica, né? A gente tem que fazer três ecografias, mais fácil. 3 ecografias durante a gestação, né? Que é a morfológica com 12 semanas, morfológica com 22, de 22 a 24 semanas. E tem a outra morfológica que acho que é com 32 ou 34, não sei, não me lembro muito bem. Então eu fiz a morfológica e depois da morfológica a gente continua as consultas de 2 em 2, né? De 2 em 2 semanas, até agora que eu completei 16 semanas na semana retrasada. E agora a consulta fica de mês em mês, certo? E aí aqui, gente, tem uma coisa interessante. Ah, Thaís, como você vai fazer a revelação do sexo? Como você revelou? Como você ficou sabendo? No Brasil, a gente tem um exame que é separado, né? Você vai lá no laboratório e fala, eu quero fazer sexagem fetal, e você paga e faz. Aqui a gente tem um exame que chama DPI. Peraí, gente, tão legal, né? Aqui, na minha carteirinha tem, aqui, ó, meu livrinho da gestante. Nossa, falei tudo errado. É NIPT, que é o teste pré-natal não invasivo, que é uma coleta de sangue que ela vai ver a questão das trissonomias pré-natais, né? O que são trissonomias? Seria alguma alteração dos cromossomos, né? Que aí tem a síndrome de Down, tem outras síndromes que não são compatíveis com a vida, então você faz esse exame para saber como que tá a saúde do seu bebê. E aí nesse exame tem um plus, que a gente fica sabendo o sexo do neném. Então a gente fez esse exame, graças a Deus deu tudo certo e nele a gente ficou sabendo o sexo do neném. Aí a gente pegou o exame, falou pra ele que a gente não queria saber o sexo e entregou pra minha cunhada, né, irmã do Fernando, e ela encomendou pra gente o bolo que a gente fez a nossa revelação, né? Do jeitinho que a gente queria. Foi muito, muito bonito, assim, foi muito mágico. Eu gostei muito. Vocês, né, quem não viu, assiste o vídeo anterior, eu vou linkar aqui pra vocês e vai lá conferir, tá bem? Então, é isso. A gente fez esse exame com 12 semanas, porque pode ser feito a partir de 10, a gente fez com 12. E aí, tudo certo, tudo beleza, a gente seguiu a vida. Depois que eu fiz esse exame, acho que foi depois que eu fiz esse exame, porque o médico aqui, com 11 semanas, ele declarou que a gente ia começar, então, aí de fato, o marco da primeira visita do pré-natal. Ou seja, porque aqui acho que são 5 ou 6 consultas obrigatórias que tem que ser feita. Ele me deu um papel. É que assim, gente, é muita coisa, muita coisa. É porque é muito difícil. Se fosse no Brasil, eu saberia de cabo a rabo a questão do pré-natal, porque é do mesmo jeitinho, é tudo daquele jeitinho. Aqui é mais algumas outras burocracias que tem, então a gente acaba se perdendo nessas questões. Mas são consultas pré-natais que tem que ser feita assim, que são obrigatórias, entendeu? Depois tem as outras. Então a gente começou a primeira consulta aqui, que ele marcou, que foi dia 6/3 de março, a gente deu início, então, ao pré-natal. Aí ele dá essa folha aqui, aí ele preenche aqui, né? Já fiz a segunda. Aí aqui são outras que eu tenho que fazer com ele. E aqui é da dentista, que a gente também tem direito a uma consulta com o dentista. E um plus a mais de tudo isso, gente, é que além de fazer acompanhamento com o médico, fazer a dentista, eu ainda tenho direito a massagem fêmea. O que é uma massagem fêmea? A massagem fêmea nada mais é que uma parteira, né, uma enfermeira obstétrica, que ela vai acompanhar o final da minha gestação e ela vai fazer a apresentação do hospital, onde eu vou ter o bebê,
e outros cursos, né? Curso de amamentação, os cursos para poder receber o bebê, né? Pra mim, assim, não é tanta novidade, mas muitas coisas vão ser novidades, né? Hoje eu entendo um pouco do que as meninas que eu trabalhava no hospital falavam. Falavam assim, Thaís, a partir do momento que você tem um filho, você rasga o seu diploma. Não que você esquece tudo, mas é diferente, né? Não que a gente faz com muito amor, mas é diferente quando é seu, né? Assim, o seu bebê, muitas outras coisas que estão envolvidas ali, né? O sentimento de mãe e todas essas coisas. Então, muda muita coisa. Então, eu tenho direito a essa Sagifem, já contatei ela, né? Quando o médico passou, porque ele passou uma que trabalha com ele, que fica quase no mesmo consultório que o dele, só que ela só fala francês e inglês. E por ser um momento assim que eu acho que requer os mínimos detalhes, né? Tanto é que eu escolhi um médico que falasse português, porque o Fernando fala inglês, o meu francês ainda não é tão bom assim que eu possa usar os termos técnicos ou questão de saúde, assim, sabe? Eu acho que é muito mais complicado. Então, eu escolhi por um médico que falasse português. E aí, então, ele passou essa Sagifem, só que ela fala francês e inglês. Como vai ter momentos que eu acho que eu vou ter consulta sozinha, então seria melhor alguém que eu conseguisse me expressar melhor. Então, eu encontrei uma outra Sagifem que fala português, né? Ela é portuguesa, então já contatei ela, porque eu falei, não sei como que é que funciona se demora, se tem uma grande demanda, tal. Então já mandei e-mail pra ela assim que o médico falou que eu tinha direito. Aí mandei a data provável do parto, falei pra ela quantas semanas eu tava, expliquei quem eu era, tal. Aí ela me explicou como é que funciona, então no início do verão a gente vai começar, né? Nós vamos começar o nosso todo o processo do acompanhamento com ela. Então eu tenho direito a 5 consultas com ela, além do acompanhamento do parto. E essas consultas são 100% gratuitas são 100% custeadas pelo governo, né? Então eu não preciso pagar exatamente nada, nem como eu faço com o médico que eu pago e eu recebo. Ela já tem direto reembolso mediante a minha inscrição na CNS. A única coisa que vai mudar é que, assim, eu sei que muita gente não entende e depois a gente também vai fazer um vídeo explicando sobre o nosso processo de regularização aqui na Bélgica. E isso vai ser uma desmistificação para muita gente que às vezes não entende que a gente mora na Bélgica, mas nossa vida é toda no Luxemburgo praticamente. O que acontece? Nós somos transfronteiros, então a gente tem direito, né? O Fernando trabalha em Luxemburgo, então a gente tem direito como qualquer outro cidadão em Luxemburgo. O que vai mudar para mim com a Sagifem é que ela vai me acompanhar durante toda a minha gestação, porque eu estou fazendo tudo em Luxemburgo. Mas se eu precisar de um acompanhamento em casa depois que o bebê nascer, porque ela também pode me acompanhar depois que o bebê nascer, eu já não tenho direito que ela atravesse a fronteira e venha prestar qualquer cuidado comigo aqui. Aí o que ela faz é me encaminhar para uma outra Sagifem da minha região e ela vem me orientar. Elas podem chegar a ficar até 2 meses com você, né, num período de uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias e uma vez a cada mês, para até que você tenha toda a autonomia como bebê, né? Espero em Deus que eu não tenha nenhuma dificuldade, né? Que tudo que eu aprendi, tudo que eu exerci ao longo desses quase 10 anos na enfermagem, na pediatria, no neonatal e na maternidade, possa me ajudar em alguma coisa, né? Assim eu espero. Mas a vida é sempre uma caixinha de surpresa, né, gente? A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas a gente ora e pede a Deus que tudo seja muito tranquilo e que tudo se encaminhe do jeitinho que tem que ser. Então, são esses os benefícios, né, que a gente teve e que eu fiquei sabendo que eu tenho. E eu fiquei muito feliz, né, agradecida a Deus por estar, né, nesse país, nesse lugar, nesse momento e estar podendo usufruir de tudo isso. Então, agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a questão como foi, né, esse primeiro trimestre, porque muita gente tem curiosidade
de saber o que é. E cada gestação é uma gestação, né, gente? Eu tenho até uma amiga que tá grávida agora e ela falou: menina, eu tô estranhando demais porque a minha primeira gestação tá sendo totalmente diferente dessa daqui. Então, assim, a gente realmente, nenhuma gestação é igual a outra. E aí, dos sintomas, né, que eu tive, eu acho que eu até comentei no vídeo anterior sobre revelando, né, a gravidez, que eu tive gripe, eu tive tontura, não tive vômito, mas tive ânsia de vômito. Só que um pouco da ânsia eu não conseguia diferenciar muito, porque geralmente eu sentia quando eu andava de carro, eu andava de ônibus ou trem, e essas coisas eu tenho realmente, né? Principalmente quando eu ando de ônibus, eu tenho muito enjoo. Então não fazia tanta diferença. Mas uma das coisas que eu também notei é que eu tinha insônia. Eu demoro pra dormir, mas quando eu pego no sono, minha filha, esquece, corto só no outro dia. Comecei a ter insônia e aí eu comecei a acordar de madrugada pra fazer xixi. Outra coisa que eu não faço, né, que eu não fazia. Eu acordava com a bexiga estourando, mas eu não ia de madrugada no banheiro. E aí eu comecei a ir. Então, foi esses dois pontos assim que me... será? E outra coisa que eu percebi é que, não sei se vocês notaram ou se é coisa da minha cabeça, mas a minha fisionomia mudou. Eu achei que meu rosto mudou, eu até falei, Fernando, falei, nossa, eu tô achando meu rosto diferente. Enfim, e aí foi uma das coisas que eu notei, além de que a menstruação atrasou. Mas como tava uma loucura aqui em casa, né, tava muita gente aqui, tudo, e geralmente quando eu passo por uma situação assim... não de estresse, mas mudanças e muita euforia, a minha menstruação acabava atrasando 3, 4 dias. E dessa vez ela atrasou 7 dias. Nossa, atrasar 7 dias quando eu fiz o exame, quando eu fiz o teste. Outra coisa aqui é diferente. A gente faz só o teste de farmácia, a gente não faz o beta. Eu acho que eu já falei isso no vídeo anterior. Mas a gente não faz o beta igual no Brasil, né? Que você vai lá e coleta o exame de sangue. Aqui é válido só o teste da farmácia que você faz mesmo. Enfim, tive esses sintomas. E também comecei a ficar fadigada, agora como vocês estão vendo. Outros sintomas, minha cabeça já não era boa, já ficou pior ainda, então eu esqueço tudo e esqueço ainda mais do que eu já esquecia. Dos enjoos, o que me salvava, gente, era água com limão. Eu tomava água com limão agora que eu acordava, eu tomava água com limão no meio do dia, eu tomava água com limão antes de dormir. Mas, tipo, não tomava muito, porque também não podia encher muito o estômago, que aí eu passava muito mal. Eu tomava 2 dedinhos de água assim, meio limão, bem espremido mesmo, e era o que me ajudava, era o que me salvava um pouco das azias, porque eu não queria tomar nenhuma medicação, apesar do médico me passar uma medicação, eu falei, não, melhor não tomar nada, porque eu já tinha ficado com medo, porque como eu tive uma crise de gripe muito forte, eu tomei todos os remédios possíveis, né, dentre eles eu tomei anti-inflamatório, eu tomei medicação que não se pode, assim, não se é recomendado tomar quando se tá com gestante, e eu acabei tomando, graças a Deus, nada de mal aconteceu. Não tive sonolência igual do primeiro trimestre, tá, gente? Porque agora no segundo, meu Deus, onde eu encosto eu tô dormindo. Então, assim, no primeiro trimestre não tive sono, mas eu tive muita fadiga. Qualquer coisinha que eu fazia parecia que eu tinha corrido 10 quilômetros. Também comecei a ter desmaio, mas eu aprendi muito com uma amiga minha que ela me ensinou que quando você estiver com sintomas de desmaio, você procura algum lugar seguro para você cair. Então, quando eu começava a sentir, eu falava, Fernanda, acho que eu vou desmaiar. Eu corria pro sofá, já levantava minhas perninhas pra cima assim, deitava com as pernas pra cima assim, pra poder ajudar no retorno venoso e de fato não chegar a desmaiar. Mas ficava pálida, coração acelerado e todos aqueles outros sintomas que se tem quando se desmaia, né? Tá prestes a desmaiar. Outra coisa também que tem que ser muito regradinha pra mim agora, a alimentação, gente, assim.
eu tenho que acordar, não posso demorar muito para tomar café, depois não posso demorar muito para almoçar, não posso demorar muito para fazer um café da tarde, não posso demorar muito para jantar, porque qualquer coisinha dá sensação de tipo uma queda de glicemia, né? Aí também leva aquela sensação de desmaio. E outra coisa também é que eu sinto muita fome no começo, ainda continuo sentindo muita fome, mas antes eu sentia muita fome, eu comia e passava muito mal. Aí depois de um tempo, o passar mal passava e eu sentia muita fome. E aí voltava naquele ciclo. Se eu comer, eu passo mal. Se eu não comer, eu passo mal. Então eu comi e passava mal. Então, coitado do Fernando. Mas, né, agora melhorou muito. É esporadicamente, às vezes, que eu passo mal, que eu tenho algum enjoo, alguma coisa assim do gênero. Agora tá muito melhor. Acho que o último enjoo que eu tive foi ontem, que eu falei pra ele que eu tava meio enjoada. Mas a gente anda meio estranha do organismo, assim. Mas sempre evitando ao máximo contatos, assim, que possa me levar a ficar doente. Porque na gravidez a gente sabe que é restrito muitas coisas. A gente não pode tomar basicamente nada. A única coisa que liberam é paracetamol. E eu, Thaís, declarei que não vou tomar paracetamol. Então, assim, eu tenho crise de enxaqueca, tenho crise de dor de cabeça. O que eu faço? Eu vou tomar um banho bem quentinho pra dar uma dilatada nos vasos pra ver se dá uma diminuída na dor de cabeça. E aí, vida que segue, né? A gente tem que acabar dando nossos pulos, porque senão a gente se entope de remédio e acaba que não fica saudável, né? A gente tá gerando uma outra vida, um outro ser que precisa vir saudável tanto quanto a gente. Basicamente, gente, os sintomas que eu tive nesse primeiro trimestre foram esses, né? Aí um plus a mais agora nesse segundo trimestre é que os enjoos estão bem esporádicos, não passo mais tanto mal assim de enjoo dentro de transporte. A única coisa que eu não posso fazer, que é o que eu já era acostumada a não fazer mesmo, é ficar mexendo no celular enquanto viaja, né? Enquanto tá ali passando as coisas, porque realmente me dá muito mal-estar. O que mudou também agora para esse segundo trimestre é que eu sinto muito sono, coisa que eu não sentia no primeiro trimestre. Acho que não deu tempo de sentir, porque tinha muita gente aqui em casa, a gente tava, né, eu tava em constante movimento, a gente saía, fazia alguma coisa, assistia um filme, isso, aquilo, outro, então acabava que eu não conseguia sentir tanto sono. E aí agora, minha filha, no curso de francês, olha, é uma luta, é uma luta pra ficar com os olhos acordados, com os olhos abertos. Faço atividade e fico lá, passando um pouquinho os olhos. Mas é isso, gente. Sei, né, que aqui vocês têm a curiosidade de ver como que tá esse neném. Então eu vou mostrar pra vocês como que tá esse neném. Ó, já tô igual o ursinho Pooh. Essa blusa não era assim. Mas tá aqui o neném. Nosso nenenzinho. Hoje, 18 semanas e 2 dias pela última morfológica, mas pela dedução do médico é 17 semanas e 2 dias, né? Então, tipo, tá com uma diferencinha de uma semana pra outra. Eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários, que eu vou fazer, né? É o diário da gravidez, então eu vou vir aqui mais vezes falar com vocês sobre esse assunto. Então deixa aqui embaixo pra mim o que vocês tiverem de dúvida, que eu venho e faço um vídeo, né? Faço esse plus no próximo vídeo que eu vim falar do diário de gravidez. Basicamente, então, esse foi o meu primeiro trimestre / mais um mesinho aí do segundo trimestre, gente. Que foi um pouco desses sintomas e de como eu fui me sentindo e tudo. Agora, comecei a sentir uns leves movimentos, ainda não é 100%, né? Ainda não consigo sentir 100% o movimento do bebê, mas já a gente sabe que já a partir das 16 semanas tem algumas mulheres que já começam a sentir a movimentação do bebê, e com 20 semanas tipo assim, de fato você sente. Então eu tô ali naquele meio termo, né? Às vezes minha barriga fica torta de um lado, aí eu sinto alguma coisa passando bem forte assim, e aí eu deduzo que é esse neném aqui que não para, porque na ultrassom, gente, ele não para, fazendo assim, ele fica desse jeito dentro da minha barriga, achando que tá num escorrega. Mas enfim,
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, como eu falei antes, deixa os seus comentários aqui, curte, compartilha e até um próximo vídeo. Tchau!